casa. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. O Senhor é a presença santa que precisamos. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor, porque se você está aqui com a sua família, sua casa, o Senhor tem te sustentado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque todos os dias estão escritos no teu livro. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Todos os nossos dias são teus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque não há nada que se perca no meio do processo. Não há nada, Senhor, que se solte de tuas mãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos rendemos diante de ti. Nossa vida é para você, Senhor. Nós te adoramos e celebramos ao teu nome hoje. E queremos que isso se expanda para todas as nossas gerações. Obrigada, Deus. Obrigada por estar em nós. Obrigada. Nós te adoramos. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode se assentar. Maravilhoso é pertencer ao Senhor. A nossa vida, que sempre é tão regada de processos, todo mundo sabe e vive isso, né? E quando a gente passa pelos processos da vida e começam a subir a superfície, coisas que nós não sabíamos a nosso respeito, os medos começam a surgir, às vezes um coração ressentido começa a aflorar, as coisas começam a apertar em processos que se abrem na nossa vida, e a gente começa a ter contato com aquilo que está aqui dentro. São processos. E durante todo esse período do processo nós não podemos perder uma verdade. O Espírito Santo trabalha em meio a esses processos, nos ajustando com a graça e com a bondade dele. Amém. E é muito interessante porque eu sei que nós seres humanos buscamos pelo conforto, nós seres humanos buscamos pela segurança, nós buscamos por esses afagos, nós buscamos pelo momento em que nada vai estar desalinhado e desequilibrado. É ou não é? Nós buscamos por isso. Mas a grande maravilha do Espírito Santo é que no meio dos nossos processos que são iniciados, ele vai revelando verdades ao nosso coração e verdades em relação a nós, em relação a ele. Diante de todas as questões, ele vai trazendo ao nosso coração sujidades que estavam lá dentro, sujeiras que estavam dentro da gente e que precisam ser expostas diante do Senhor. E ele não faz isso para nos acusar, ele faz isso para nos curar. Toda vez que você se sente constrangido, por quê? Porque você percebeu que seu coração, como você prega o Evangelho, não é tão livre assim do ressentimento, não é tão livre assim das intrigas, sua boca não é sempre um rio que flui de água doce. Todas as vezes que essas coisas acontecem com a gente, são oportunidades estabelecidas pelo Espírito Santo de Deus e que Ele quer mexer em nós e costurar. Lembra, Ele é o oleiro e nós somos o quê? Nós somos barro. E não, apesar de muito choro,
não há do que nós nos entristecermos e ficarmos prostrados diante de um processo sagrado que o Senhor inicia sobre a nossa vida. Porque Ele está conosco. E porque quando nós temos a oportunidade de lidarmos com coisas nossas, e nós confessamos, e nós vemos que realmente nosso evangelho não é exatamente o que a gente prega, são oportunidades infalíveis que o Espírito Santo está trazendo à tona, para continuar formando a gente à imagem e semelhança de Jesus. E é bem verdade que a nossa fé é testada. Quantos têm percebido no meio dos processos que não confia tanto em Deus assim? Muitas vezes a nossa fé, ela começa a subir a superfície, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente prega, ou que aquilo que a gente tem ouvido, ou aquilo que a gente tem lido, talvez não seja aquela forma exata na hora da prática, na hora de ter que liberar alguém que está falando sobre você, na hora de você não falar mal de alguém, na hora de você se ajustar diante do Senhor, a gente percebe que os nossos discursos e as nossas práticas não estão tão alinhados assim. E isso é uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando para ser mais parecido com Jesus. Ele está com a gente. Você sabe que no meio, a gente precisa sempre lembrar, né? Quando começa um processo na nossa vida, que possivelmente vai gerar morte. Vocês lembram do altar? Nós estamos nesse período na igreja. Levantaram um altar de oração e adoração ao Senhor. Em cima do altar existe o quê? Sacrifício. Mas a gente precisa lembrar que todas as vezes que Deus inicia um processo na nossa vida, esse processo ele precede um romper na gente, na nossa fé, na nossa vida, um romper de um futuro, um romper de autoridade espiritual. Todas essas conquistas espirituais, elas são precedidas por um processo, muitas vezes doloroso, muitas vezes onde a gente vai ter que entregar ali em cima do altar alguma das nossas questões, das nossas mazelas. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente sai do meio do Mar Vermelho, a gente atravessa e sai do outro lado sequinho. É maravilhoso quando a gente olha e a gente realmente percebe que aquilo poderia nos matar, mas não nos matou. Porque o Senhor está com você. Amém. Porque Ele marca você no meio do processo. Você já não é o que você era. Quando chegamos do outro lado, percebemos que vale a pena deixar diante do Senhor os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos pecados, as nossas instabilidades, a verdade do nosso coração. Vale a pena, porque quando a gente transiciona e a gente chega até lá, a gente percebe que deixou para trás aquilo que parecia que ia nos matar. Pois eu digo a você, se você está passando pelo processo, bem-vindo ao processo. Bem-vindo ao processo onde a gente vai perceber que o nosso coração muitas vezes se desestabiliza. E é normal. Quero dizer isso a você. No meio do processo é esse o lugar para você perceber que seu coração se desestabiliza mesmo. Para quê? Para que no meio do processo a gente entregue ao Senhor ainda mais. E a gente perceba que um passo que a gente dá, a gente vai conhecer melhor o Senhor. E Ele vai restaurando o nosso coração, a gente se sente mais seguro. Passos porque a gente vai ter que dar de fé, onde a gente não consegue ver nem sentir a presença do Senhor. Porque no meio do processo é esse lugar mesmo de treinamento. A palavra disse que Jesus aprendeu através do sacrifício, através da obediência, através da dor, do sofrimento. Ele aprendeu a ser obediente. Por que seria diferente conosco? Então, se você está no meio do processo, calma, acalme-se. Há uma oportunidade, uma janela de Deus aberta sobre a sua vida, para que você transicione esse período e você passe do outro lado de um modo diferente de como você entrou. É Deus querendo se manifestar em você, para que você tome uma forma mais parecida com Jesus. Isso vai requerer algo de nós.
porque a gente não chega do outro lado. Esse é muitas vezes o evangelho que a gente acredita, que a gente ouve pregar e que a gente queria que fosse verdadeiro, que é o que a gente chama de teologia da prosperidade, que você só vai receber bênção, 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 bênção. O evangelho nos diz que para cada morte há ressurreição. Cada coisa que você faz morrer diante de você, de dentro de você, cada coisa que você abre mão, os processos nos levam a um quebrantamento, a um lugar de quebra de orgulho. Quebrar o orgulho, gente, é dolorido demais, porque eu já estava falando para as meninas isso na sexta-feira. Cada vez que Deus quer quebrar o nosso orgulho, porque o orgulho nos impede, é uma barreira que se faz entre nós e Deus. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus quando existe o orgulho entre nós. Então Ele pacientemente, com todo esse amor que Ele tem, Ele nos introduz em processos para que essa parede vai sendo rachada e vai sendo quebrada. E cada vez que é o orgulho que o Senhor está nos mexendo, nós precisamos passar por certas humilhações. É assim que o orgulho é quebrado, para que o nosso coração transicione e se torne mais humilde. Humilde e manso como Jesus, é isso que Ele disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Mas diante de tudo isso que eu estou falando para você, eu queria contar 2 experiências. Eu estou aqui, qual das experiências que eu vou contar nesse momento, que eu vou deixar para depois? Eu vou contar essa aqui primeiro. Eu estava muito aflita, passando por um período muito de aflição, e eu fui orar ao Senhor nas minhas orações matinais, nos meus devocionais, eu todos os dias orando. Chegou um tempo, você já ficou assim tão envolto no teu processo, nas dores, nas questões, que você se ajoelha e não sai nada, nem choro sai, já passou o choro, você já chorou tudo que tinha para chorar. E eu sentei ali, eu passei dias falando assim: Senhor, eu estou aqui. Só isso que eu consegui dizer. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E teve um desses dias que eu me ajoelhei e eu disse: eu não consigo falar, Deus. Eu só estou aqui. E eu comecei a ouvir, tive uma experiência. Eu comecei a ouvir como um martelinho batendo num ferro. Tim, tim, tim. Imediatamente meu espírito se alertou. E parece que veio uma cena na minha mente. Eu me vi quietinha ali do jeito que eu estava ajoelhada, e do meu lado, o próprio Cristo batendo em uma ferramenta. E nas mãos dele existia algo. E aquele algo era o meu coração. E o Senhor disse para mim: eu estou mexendo em você. O que eu quero dizer a você: o Senhor é um artista. E Ele vai esculpir você. Amém. E Ele vai usar os processos para fazer isso. Amém. Vai doer? Eu queria te dizer que não, mas vai. Mas é uma dor como de um parto. Eu não sou mãe ainda, não sei a dor do parto, tá? Me perdoem as mães, né? Mas é como a dor de um parto, onde você se angustia e deve sentir aquela dor que dizem que é realmente extraordinária, né? Mas quando o filho nasce, o que acontece? A Bíblia diz que a mãe já não se lembra mais da dor, tanto que ela vai ter o 2º, 3º, 4º. Por quê? Porque no meio do processo, onde existe a dor, às vezes a gente sente a dor como se nós tivéssemos sido abandonadas, como se a gente não fosse aguentar a pressão, como se a gente não fosse... como se Deus tivesse se esquecido, como se de repente nós ficássemos sozinhos, não existe mais pessoas do lado. Não sei quais são as lutas que você tem. Às vezes você está apegado a uma justiça própria. Às vezes você está assim: não é justo o que fizeram comigo, não é justo que eu deixe isso, por isso eu não perdoo. Por quê? Porque se eu perdoar, eu sei que eu vou perder. Querido, no Evangelho não há nada que a gente perca, que a gente não ganhe muito mais abundantemente. Talvez aí nesse coração, no seu processo, você perceba de fato que é difícil para você liberar pessoas, mas eu quero encorajar você. Porque se somos aqueles que seguem Jesus, Ele está nos chamando para um novo tipo de vida. Uma vida que não é comum. Uma vida que não é
é assim, eu vou perdoar porque eu sou bonzinho. Não, é porque você vai ter uma experiência que vai marcar sua vida profundamente. E você vai perceber que qualquer coisa que você ceda diante do altar é muito menor do que aquilo que o Senhor faz quando Ele descer com seu fogo em você. Ou seja, o altar erguido da nossa vida, quando a gente entrega algo ali e que parece ser tão difícil. Quantos já perdoaram alguém que não merecia ser perdoado? E nós entendemos, quando nós entregamos no altar, que também nós não merecemos ser perdoados. E ali há uma entrega, uma experiência com Deus, que você é impossível se manter o mesmo. Impossível. Ou nós confiamos em Deus enquanto nós estamos no meio do processo, ou nós vamos desfalecer e ceder ao pecado que nos espreita, do medo e das ansiedades. O Senhor quer nos mostrar um caminho de liberdade. Amém. A palavra diz, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Foi para a liberdade. E a liberdade, meu querido, ela vai trazer sobre nós um desapego daquilo que parece que é tão valoroso para nós. Você está disposto a passar pelo seu processo, da forma mais inteira e entregue? Esse é o meu convite para você hoje. Vou falar de novo, porque eu sei que as crianças são lindas e todos os paizinhos estavam olhando para elas. Vou falar de novo. Você está disposto ou disposta a passar por esse seu processo da maneira mais entregue, deixando a tua vida lá diante do altar, ainda que te custe dores, para você experimentar o que vem depois? Amém. Deixa o artista te esculpir. Ele vai trabalhar em você. Ele está trabalhando em você. É necessário um nível de confiança, mas que Ele mesmo providenciará, se você honestamente se entregar a Ele, pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Fé não é uma coisa que a gente tem de nós mesmos. A palavra diz que fé, quem dá a fé para nós, quem é? É a próprio Deus quem nos dá a fé. E nós acreditarmos e nos unirmos e nos entregarmos, o nosso passo é nos entregar ao Senhor. E Ele vai construindo aquilo que você não consegue ver. Ele vai promovendo um processo de santificação em mim e em você, naquilo que nós não conseguimos fazer, mas respostas Ele vai desejar de nós. E no meio do processo você vai saber qual é que Ele está te pedindo. Não sou eu, não é Arnaldo, não é ninguém que vai chegar para você e vai dizer algo. Deus vai incomodar você. E vai dizer, agora é a hora de você soltar a pessoa que você está agarrando. Agora é a hora de você parar, de dizer coisas que você não deve dizer. Ele vai falar para você. O processo é seu e dele. Eu tenho o meu processo com ele. Meu marido tem o processo dele com ele. Nós temos tido experiências valiosíssimas orando juntos. Mas uma coisa é certa, não é, amor? A vida dele e a minha vida, nós somos indivíduos que precisamos ser visitados individualmente pelo Espírito Santo de Deus. E no meio da nossa vida, nós estamos vendo Deus nos atravessar. E várias vezes Deus tem compartilhado com ele coisas, enquanto Deus compartilha a mesma coisa comigo. Quando a gente vai conversar, Deus me disse isso, Deus também me disse isso. É Deus falando no meio do processo? Choramos juntos. Como é maravilhoso a transição do processo. Eu sei que às vezes a gente queria que fizesse assim, eu mesma já acordei e já disse, Deus, queria acordar daqui 5 anos. Quando tudo já tivesse passado, Senhor, eu queria acordar. Mas a grande realidade, que o que é que nos marca, que nos faz amadurecer, é exatamente o processo, não o resultado dele. O resultado é um deleite. Mas o processo em si que marca a gente, que transforma a gente, que é capaz de transicionar a nossa vida das trevas para a maravilhosa luz. Então ele não é um lugar, apesar de chorar, às vezes a gente fica triste, não é um lugar de morte, querido. Nós não nascemos para morrer no meio do processo. Nós nascemos para ressuscitar do outro lado. Amém.
O que morre são os nossos desejos. O que morre é aquilo que não nos faz bem, que não traz vida. Diante de toda essa grande introdução, eu quero ler com você. Gênesis no capítulo 4. E nós vamos falar aqui sobre duas figuras muito conhecidas de todo mundo. Nós vamos falar sobre Caim e Abel. Sobre uma nova perspectiva. Eu não quero falar deles como pessoas, mas como que eles representam, a figura que eles têm em relação à nossa vida, tá bom? Então a gente vai começar a ler. No Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, eu vou ler numa nova tradução da linguagem de hoje, mas você fique tranquilo, não sei qual que vamos colocar aqui, NAA aqui. Fique tranquilo, que essa tradução aqui eu achei que foi bem esclarecedora no que eu quero dizer. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho. Eu vou fazer um parênteses aqui e lembrá-los que esse capítulo está escrito logo depois de que Adão e Eva é expulso do Éden, ok? Então eles cometem o pecado, vocês já conhecem, eles são expulsos do Éden, e aí no mundo, fora do Éden, eles concebem e dá a origem ao primeiro homem fora do Éden, que é Caim. Continuamos. Ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então, o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. O que eu quero dizer sobre essa passagem aqui? Nós temos então duas figuras, Abel, que trouxe uma oferta diante do Senhor, e Caim, que trouxe uma oferta diante do Senhor. Quando eu era criança, eu ficava me perguntando por que a oferta de Abel foi aceita, de Caim não. E a grande diferença está no coração. Veja, não são as nossas obras no meio do processo que vai fazer diferença necessariamente, mas é a maneira como nós vamos entregar ao Senhor e fazermos as coisas no meio de um processo. Eu posso simplesmente, por exemplo, nós já estávamos falando sobre perdoar, né? Vou pegar isso também. Eu posso simplesmente estar no meio do processo e entender que eu preciso liberar, e com raiva eu digo, tá, eu libero, e continuar com o meu coração preso. Eu posso, por exemplo, no meio do processo perceber que eu pequei contra alguém, porque isso acontece naturalmente, nós somos pessoas, e eu chegar para a pessoa e falar, ó, me perdoa qualquer coisa. Quem já ouviu o perdão qualquer coisa? Isso é o perdão mais barato que alguém pode dar. Isso não é se arrepender. O perdão que a gente, ou seja, a oferta que a gente vai dar, ela precisa estar com todo o nosso ser comprometido. Essa Deus aceita. É por isso que a oração verdadeira e honesta Deus aceita.
Não é necessariamente o que você vai dizer, mas a maneira com que você chega na oração para falar. Não é necessariamente a maneira com que você trata alguém, às vezes pode ser falsamente, pode ser forçosamente, mas é a maneira com que o quebrantamento pegou o teu coração de tal ponto que você entende o que você está fazendo naquele momento. E Caim e Abel são essas referências para nós. Abel pegou, ele cuidava das ovelhas e ele pegou as primeiras ovelhinhas gordinhas, bonitinhas. Por quê? Porque ele confiava que Deus era aquele que provia. Porque ele confiava que Deus era o seu Deus de relacionamento. Eu imagino que o relacionamento de Abel e Caim e Deus naquela época ainda não tinha sido completamente separado como o nosso é hoje, no sentido de invisível, de invisibilidade, estou dizendo. Eles conversavam com Deus ainda. Nós vemos isso, inclusive, onde nós estamos lendo. Eles ainda tinham visitações de Deus. Eles ainda tinham. Abel entendia aquela relação sensacional e foi entregar com um coração repleto de alegria a sua oferta, entendendo que Deus era um presente na vida dele. Que todos os processos que ele estava vivendo, porque pense... A família de Abel e de Caim estava num processo muito difícil. Eles tinham acabado de saber que seus pais foram expulsos do Éden. Eles tinham acabado de ouvir as histórias maravilhosas de deleites que os pais tinham num lugar precioso, mas que agora perderam. Eles não tinham uma família assim, totalmente estruturada, se é que a gente pode dizer assim. Eles estavam numa consequência do quê? De erros. Mas Abel, por algum motivo, talvez por esse, quem sabe ele não valorizasse a presença de Deus dessa forma preciosa, porque ele sabia que os pais tinham perdido algo. Quem sabe ele não foi ofertar ali porque ele desejava agradar o coração de Deus. E que eu puxo para a nossa vida, eu puxo para nosso entendimento em relação ao que Deus é para você. O que Deus é para você? Como tem sido essa sua relação, sua visão em relação à sua relação com Ele? Quem Ele representa na sua vida? Precisamos revisitar sempre esse lugar precioso, de como nós enxergamos ao Senhor, de tudo que Ele tem feito por nós, porque às vezes a rotina dos nossos dias cegam os nossos olhos. A gratidão é algo que precisa ser fomentada. Abel estava lá e ele entregou a sua oferta pura. Jesus cita Abel, lá em Mateus. Abel é citado lá no Novo Testamento como um homem justo. Por quê? E ainda diz assim, Paulo diz, o seu sangue ainda fala. Justo era aquele homem que desejava simplesmente passar pelo processo difícil, talvez, da vida e da família dele, louvando e adorando ao Deus que poderia sustentá-lo durante todo o tempo. E o nosso coração recebe um convite para que todas as coisas que nós formos ofertar a Deus sejam íntegras, inteiras. Nós temos falado, construir um altar de adoração e oração ao Senhor compromete a nossa vida toda. É a gente colocar de verdade Deus no lugar certo da nossa vida. É a gente não dar nenhuma fugidinha em nenhum momento. É no meio das nossas rodas de conversa a gente saber que Jesus está sentado. É no meio da nossa vida conjugal, é saber que Deus está lá. E quando os ânimos começam a ferver, a gente de verdade se constranger com aquele amor e poder de novo ofertar ao Senhor, ó Deus. O Senhor não exige que a gente seja perfeito. Nunca quis, nunca nem objetivou isso, porque Ele sabe o quanto a gente é falha. Mas a santidade não tem a ver com perfeição. Tem a ver com a entrega. Tem a ver com o tanto que a gente deixa Deus mexer com a gente. E aqui tem outra figura, e é nessa que eu quero ficar repousando meus olhos mais com você, que é a figura de Caim. Porque dentro da gente habita o instinto de Abel, mas também habita o instinto de Caim. O apóstolo Paulo fala que existem duas naturezas dentro de nós, vocês se lembram? Existe o mal, e o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, o quê? Esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Glórias a Jesus. É Ele quem nos faz vencer.
dentro da gente, se a gente não tiver a clareza, que fica o tempo inteiro ali aquelas duas naturezas querendo uma sobrepor-se à outra, muitas vezes, se nós não entendermos isso, nós vamos estar fadados ao fracasso no meio do processo. E Caim, ali, vejam a situação de Caim. Ele vê Abel oferecendo o seu sacrifício. Ele vai e ele oferece algo que não era prioritário para ele. Fui estudar essa passagem, diz que Caim pegou algumas frutas, algumas coisas da colheita, do trabalho dele, e entregou, não com o mesmo coração, entendendo quem Deus era. Faltava-lhe entendimento. E ele entregou aquela oferta diante de Deus. E veja quando a gente não está com o coração em Deus, o que acontece conosco. Ao invés de olharmos para nós, de repente, brevemente corrigir uma falha, porque falharemos, óbvio. Ao invés dele olhar, de repente ele vê que ele não foi aceito, e ele ouvir a repreensão de Deus e falar: por que você está assim? Você fez mal, seu coração não está puro, você entregou uma oferta onde eu não era prioridade, onde eu não poderia me manifestar a você de uma forma completa. Mas vai lá, faz direito. Ao invés de Caim olhar a situação dele mesmo e entrar num processo de quebrantamento, porque todo processo desencadeado na sua vida vai te levar para esse lugar. Quebrantamento. Mas ele não quis. E o que ele fez? Ele começou a se comparar com o outro. Automaticamente, queridos, quando a gente não aceita o processo que está na nossa vida, a gente olha a vida do outro e a gente se ressente porque Deus está aceitando o outro, porque Deus está fazendo na vida do outro, porque o outro, e a gente fica com raiva do outro, e a gente se sente desmerecido, e a gente fica olhando os processos assim se desenvolvendo na vida do outro, mas porque eu não quis me render ao quebrantamento que o próprio processo de Deus me leva aí, eu começo a me ressentir e me fechar, e isso gera morte. Caim não só matou Abel, Caim morreu naquele dia. Se você for ler os outros versículos seguintes, a punição de Caim foi ele, além de não conseguir o fruto da terra com a facilidade, já que ele era agricultor, que ele conseguia, ele também foi lançado para mais afastado de Deus. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, queridos. Porque no meio do processo, a cada janela do céu que se abre na nossa vida, para a gente conhecer mais de Deus, quando nós não queremos entrar e entender por ela, nós mesmos fechamos essa janela e nós nos colocamos no lugar afastados de Deus. Mas Deus nos dá oportunidades, vez após vez, janela após janela. Qual é o processo que você está passando? Como o Senhor quer que você responda a esse processo? Será que as janelas dos céus estão sendo abertas para você e para mim? E nós estamos realmente absorvendo aquilo que o Senhor está falando e fazendo? Dentro de nós, a velha natureza e a nova natureza. E diz Deus a Caim: o pecado está na sua porta e você deve, o que a gente leu aqui? Dominá-lo. Quem domina o pecado? Nós. Uma guerra a ser enfrentada não sozinhos, com Deus. Mas nós conseguimos vencer todo o pecado que nos espreita a porta, porque a palavra diz que quando o pecado ele é consumado, gera morte. E nós somos chamados a não permitir que se chegue até aí. Por isso existe aí a questão do arrependimento e do quebrantamento. Existe aí os conselhos que o Senhor prepara de pessoas tão preciosas na nossa vida. Existe aí a oração, tudo aquilo que o Senhor deixou à nossa disposição para crescermos nele e transicionarmos e passarmos para o outro lado, mais amadurecidos e mais enriquecidos pelo poder do Senhor. Oh Deus, a maneira que nós ofertamos a Deus as nossas vidas fala muito sobre quem nós somos. A maneira que nós gastamos o nosso tempo fala muito de quem nós somos. A maneira que nós gastamos o nosso dinheiro, os nossos recursos, a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas
fala muito sobre o nosso respeito. Fala sobre quem governa, como é que está o nosso altar do nosso coração. Ela fala sobre isso. Talvez a gente esteja acostumado, estava ali orando hoje no culto, na oração do pré-culto, eu estava orando, dizendo assim ao Senhor: Deus, como eu aprendi a fazer as coisas. E isso me leva para um lugar de ativismo enorme e de autossuficiência. Eu aprendi, cresci num lar cristão, então eu sei fazer, sei que tem que orar, eu sei que tem que ler a palavra, eu sei essas coisas. Mas se eu não tiver o meu coração em cima do altar, essas coisas não me levarão a lugar nenhum. Me tornarei uma religiosa oca e vazia, que não é capaz de olhar para alguém com amor, com compaixão e passar o evangelho de Cristo através dos meus próprios braços, através do meu próprio coração. Como é que eu posso pensar que os meus recursos, como talvez Caim tenha pensado, possa fazer um afago no coração do Senhor? O Senhor não está à procura de afago, Ele quer relacionamento íntegro, de verdade com a gente, para se revelar a nós e nos mostrar uma vida que nós não conhecemos, vez após vez, vez após vez. Às vezes o nosso alto esforço, o nosso mérito está nos matando, porque nós perdemos a nossa energia tentando resolver as coisas da nossa maneira, mas o processo está aí, e as janelas se abrem, e o quebrantamento está. E eu orei ali chorando, confessando: Deus, me perdoa. Como é difícil para mim guerrear com isso. Parece uma força maior. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, já pensei. Quando eu vejo, já agi. Venha, Deus, me visitar na miséria humana, que a minha alma muitas vezes repousa pela força de um braço que eu não tenho. E quantas vezes somos chamados a fazermos orações honestas diante do Senhor, e precisamos confiar de que Ele é o Deus fiel, que fará aquilo tudo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Talvez, queridos, a gente está falando de perdão, vou bater nessa tela aqui de novo. Talvez seja mesmo muito difícil para você liberar perdão para alguém na sua vida, e isso está adoecendo o teu coração. E talvez você fale: eu não consigo, eu já tentei, eu já declarei, eu já decidi, mas o negócio fica aqui reverberando. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus, entrega de novo e diz: Deus, o Senhor sabe que eu não estou conseguindo fazer, mas eu decido todas as vezes que eu senti algo assim, todas as vezes que eu senti, Senhor, eu decido orar por essa pessoa, eu decido abençoar essa pessoa. Gente, essa oração vai limpar teu coração, porque a palavra diz: ore pelos seus inimigos. Não é isso que ela diz? Por que a palavra está dizendo isso? Porque Ele está dando uma estratégia para você limpar o teu coração e não ficar preso. Ore por aqueles que maltratam, orem por aqueles, orem no meio da oração. Além de você abençoar o outro, você vai perceber que o teu coração está sujo, e daqui a pouco você vai terminar essa oração clamando ao Senhor por misericórdia do teu coração. E o processo de santificação acontece, e Caim é transicionado para o novo homem. Entendem? Caim vai perdendo força de dentro da gente. A força do inimigo vai perdendo dentro da gente. A gente vai dominando o pecado. Por quê? Porque vamos ao altar da oração verdadeiramente, e não para cumprir uma tabela. E a gente vai buscar nas escrituras palavra que nos confronte, que nos conforte, e não palavras da caixinha de promessa que só falava coisa boa, quando a gente está no meio de um negócio talvez que a gente precise se ajustar. Não é? Deus é um Deus que abre para nós uma vida nova. Amém. Vida nova, vida livre, vida onde você vai poder desfrutar das coisas que jamais poderíamos desfrutar em outro lugar a não ser nele. A nossa humanidade não cabe, a humanidade de Adão, de Caim que a gente está falando, não cabe a revelação que o Senhor tem para nos dar cada vez que entregamos a Ele aquilo que está nos matando. O que é que está matando o teu coração? Eu não sei. Confia no Senhor para entregar, e deixe esse Caim transicionar, deixa ele ser transformado por Cristo, deixa ele passar por aí.
Eu estava dizendo que a nossa oferta revela o nosso coração. Você se lembra de João 3,16, eu acho, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Amém. Para que todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. O que Deus deu? Ele deu o tudo dele. Ele revelou o coração que ele tem. E nós somos chamados para revelar o nosso coração a cada entrega. A entrega revela o nosso coração. A oferta revela o nosso coração. Ah, Jesus. É necessário construir um altar intencional, onde as nossas escolhas permeiam uma vida de morte de instintos. Filhos de Deus não são movidos a simplesmente reações. Nós não devemos ser reativos. Ainda somos, mas nós precisamos migrar, pouco a pouco, vez após vez. O altar é o lugar da morte desses instintos. Por isso você vive nos seus processos e eu nos meus. Oportunidades de Deus para que a gente possa deixar para trás e morrer a velha natureza nossa. E a gente seja abraçado pela nova. Em Romanos 8, eu queria ler isso com você. Romanos 8, no versículo 6. Vai falar sobre isso conosco. Romanos 8, no versículo 6. Nós vamos ler o 6 e do 12 ao 14. Diz assim: sabendo isso... não é 8, gente, perdão. É 6, capítulo 6. Desculpa. Romanos 6, 6. Isso, agora sim. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. Estou lendo agora na Ara, tá aqui, só para confundir. Desculpa aí. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Vocês lembram do que a gente leu agora? Dominemos o pecado. Não reine, no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E todos nós que pertencemos a Cristo estamos debaixo da graça e temos o poder, a cada processo que o Senhor nos faz passar, de não sermos dominados mais pelo pecado que de tão perto nos assedia. Podemos viver uma vida livre, abundante. Podemos viver a vida num processo vitorioso, transicionando em todos eles de uma vida talvez mais pobre, cada vez para uma vida mais rica. Não estou falando de dinheiro só, estou falando de rica em tudo que você é constituído. Esse é o nosso Deus. Em Cristo, nós fazemos morrer progressivamente a velha natureza, e então a santidade vai surgindo. Cada vez que você vai vencendo um processo aqui dentro do teu coração, a santidade vai acontecendo. Os desejos são vencidos à medida que fazemos vencer a velha natureza e vamos sendo treinados na nova natureza.
E aí vai transicionando. A velha natureza vai tomando a forma da nova cada vez que a gente vai vencendo. Como a gente vence, Vanessa? Nós vencemos orando. Nós vencemos meditando na palavra. As escrituras têm absolutamente tudo o que nós precisamos. Na comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós vencemos. Para que você não seja dominado pelo pecado, nós vencemos com estas coisas. Exercite sua vida espiritual, sua submissão ao Espírito Santo. Na medida que você vai vencendo as batalhas pessoais, você vai ganhando autoridade espiritual. E aqui eu quero fazer uma observação sobre a autoridade espiritual. Porque como filhos do Senhor, nós somos chamados para essa progressão em relação ao nível de autoridade espiritual. E a autoridade espiritual fala a cada batalha que você venceu na humildade. Você é aumentado no nível espiritual. Você consegue ser mais livre do que antes, e você consegue abençoar mais do que antes, e você consegue discernir mais coisas do que antes, e até mesmo os demônios se submetem a nós a cada vez que transicionamos em autoridade espiritual. E aí nós não somos mais vencidos por outras coisas. Eu tenho certeza que todos nós já deixamos para trás muitas coisas, já não somos mais vencidos por tantas coisas que passaram, e ainda tem mais. Ainda tem mais. Não importa o cenário caótico, ainda tem mais do Senhor, para que Ele nos faça transicionar e viver numa liberdade genuína, num conhecimento do Cristo, onde Ele não vai ser mais uma pregação, uma palavra que a gente ouve no domingo e no segundo a gente não lembra mais, mas onde a palavra dEle vai ser escrita nas tábuas do nosso coração. É assim que nós ganhamos autoridade espiritual, é na marteladinha do Espírito Santo, dentro do nosso coração. E aí se a gente fosse olhar com os olhos espirituais, cada coração aqui, coração entenda a vida, cada uma delas vai estar talhada de um jeito diferente. Ninguém é igual. E o Espírito Santo trabalha em cada um de maneiras diferentes. E Ele está trabalhando no seu. Render-se é um privilégio. Por quê? Porque a gente não fica mais oprimido. A gente fica livre. Sempre vai ser assim. À medida que Caim, a velha natureza, vai sendo curada, tendo Deus como suas primícias, entregando a Ele absolutamente tudo, a prioridade da nossa vida, nós vamos vencendo os nossos desejos, nós vamos migrando o coração de Caim para o coração de Abel, que é o Cristo vivo, e a identidade da gente vai sendo resgatada. E descobrimos cada vez mais quem nós somos, para onde vamos, porque isso está preso naquilo que o Senhor deseja liberar sobre a nossa vida. Nós estamos dispostos a isso? Como é que você resolve essas coisas? Porque no meio do processo aparece cobiça, no meio do processo vai aparecer inveja, no meio do processo vai aparecendo as intrigas, no meio do processo vai aparecendo mesas para a gente sentar que a gente não deveria, no meio do processo a gente vai ter aquela briga com o nosso cônjuge, que vai botar para fora aquilo que a gente não queria dizer, mas disse. Foi sem querer querendo, como dizia o Chaves. A gente diz coisas nessa hora que estava engasgada, né? Mas quando sai, mata. Aí como é que a gente lida com essas coisas, com os desejos, com o ressentimento? Como é que a gente lida isso? Escolhendo o que vai ficar dentro de você. É isso que você vai vencer. Você vence a cobiça fazendo o quê? Eu escolho não cobiçar. Senhor, meu coração está aqui, passou esse pensamento na minha cabeça. Senhor, eu estou aqui, a intriga veio, Senhor. Deus, eu fiquei com uma raiva inconformado, Deus. Está aqui diante do Senhor, eu desejo entregar. Eu não quero permanecer com isso no meu coração, Deus. Leva estas coisas, lava com as suas águas, Deus. Começa um processo, querido. Começa um processo na sua vida de desintoxicação. Porque para Deus se manifestar com a graça abundante, com a revelação que Ele deseja que você tenha, é necessário que a gente passe por um tempo de expurgar coisas que não estão mais cabendo dentro de você. E Deus está falando que não está cabendo mais. Deus está dizendo que isso não deve mais ficar. Expurgue essas coisas. Como? Diga a Ele. Escolha o que você não quer dentro de você. Escolha não ceder para a raiva.
E escolha não ceder para a ira. Deus, mas é mais forte do que eu. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já fiz. Então vai orar ao Senhor e pergunte a Ele o porquê você tem acesso de ira e de raiva. Porque senão essa raiva vai matar você e vai matar as pessoas que você ama, como aconteceu com Caim. É hora de você sair desse lugar, porque você é responsável por você. E o Senhor está chamando você para uma novidade de vida. Vida em abundância. É hora de você escolher. E aqui eu conto o meu outro testemunho. Aqui eu conto o meu outro testemunho. Em outro momento turbulento da minha vida, estava eu passando por oh meu Deus, um vendaval. E de repente eu tive um sonho. Ah, Jesus. E eu sonhei. Não vou contar o sonho inteiro porque eu acho que vai ter muito tempo aqui, vai tomar muito tempo. Mas em suma, eu entrava num laboratório de fazer exames no sonho. Eu entrava num laboratório de fazer exames e uma pessoa corria até mim e dizia assim: a fulana, uma pessoa conhecida minha, a fulana tá lá como é que chama, gente? Vou falar gôndola, mas você está entendendo o que é, né? No lugarzinho que tira o sangue. Número tal, ela está passando mal. Eu conhecia a pessoa, eu ia até a recepção, falava assim: ajuda fulana. Ninguém ia e eu ia. Ó eu, até no sonho. Lidando com os meus instintos, né? Fui até lá, ela não estava lá mais. Aí a enfermeira me chamou, falou assim: vem, agora é sua vez. E eu fui seguindo ela. E eu fui saindo do laboratório. Ela foi me levando para um lugar mais profundo do laboratório. E eu achava muito estranho, né? Porque aí começou a ficar feio, muito feio o lugar, muito feio. E eu dava de frente para um casebre. Era uma casa velha, muito mal acabada. E eu olhava para ela e falava: aqui? Aí ela falava sim. Ela abriu a porta e falou assim: espera aqui dentro. Ela fechava a porta. E eu tinha uma cama esquisita e eu sentava assim, em cima da cama. Eu sentava em cima da cama e de repente as luzes apagavam. E aí aparecia um demônio. E ele surgia assim. Eu lembro da feição dele. Ele parecia um homem, mas ele tinha umas extremidades pontudas. E a luz ainda estava apagada, mas tinha uma luz, uma iluminação avermelhada nele. E ele vinha assim, e era como se ele fosse para trás de um engradado que tinha uma parede de grades assim, e eu ia até ele e a gente ficava separado por uma grade. E ele começava a falar comigo. Eu não lembro exatamente o que ele falava, mas eu sabia que ele estava me dando instruções para uma situação que eu estava enfrentando. O diabo estava me dando instruções, quero dizer isso para você. Veja que curioso. E eu não lembro o que ele falava, mas eu me lembro sobre o que era. E eu chegava no meio assim do que ele estava dizendo, eu falava assim para ele: você não está entendendo. Eu não sirvo você. Eu sirvo a Jesus Cristo. Eu escolhi servir Jesus Cristo. Você conhece ele, não conhece? Ainda tirava uma com a cara do diabo. E ele não insistia comigo. Ele fazia uma cara de desolado. Ele falava: então tá bom. Toma então, leva essa sacola e pode ir embora. E a porta se abria. E eu saía com aquela sacola na mão. E quando eu saía já estava noite, estava garoando, estava frio. E eu via ele passando já com a fisionomia de um homem para lá, encapuzado. E aí eu me atinava e eu olhava para a sacola. O que será que ele me deu aqui, né, para segurar? E eu estou segurando. Quando eu olho para a sacola, o que tinha dentro da sacola? Um coturno de guerra. E quando eu olhei quando eu tive esse sonho, eu acordei, eu achei muito curioso, mas eu não tive a revelação, fui ter a revelação dele 2 meses depois do sonho. Que quando eu estava conversando com o Arnaldo no carro, a gente estava conversando sobre a situação que nós estávamos transicionando, e de repente me veio uma luz do Espírito Santo dizendo: Satanás quer que você saia do meio dessa guerra com um resquício no seu coração. Decida não carregar essa sacola. Na hora, eu declarei: Deus, eu digo não a todo ressentimento do meu coração. E eu devolvo, Senhor, a Ti o meu coração que eu escolhi Te entregar. Eu decido não nutrir
emoções, sentimentos ou pensamentos que me afastarão de você e que me colocarão nas mãos do diabo. Eu decido novamente me entregar a você e escolho não segurar mais essa sacola. Finalizou-se ali um ciclo para mim. E eu compartilho isso a você, porque a responsabilidade do que você carrega em meio às guerras é sua. E se Satanás está se assediando, como assediou Caim ali, o pecado tão perto, e Caim fez o quê? Ele cedeu, ele matou. É sua responsabilidade, minha, deixar as nossas mãos livres para adorar e servir ao nosso Senhor. Amém. Conto e compartilho esse sonho que é meu íntimo. Não costumo compartilhar meus sonhos, né? Mas eu sei que isso pode abençoar a sua vida. Pode de alguma forma ser uma luz para você. Decida não levar para frente aquilo que não pertence a Deus, porque o que não pertence a Deus pesa, porque o que não pertence a Deus te torna inadequado, porque o que não pertence a Deus te faz se enfiar numa guerra que não é sua, porque o que não pertence a Deus pode acabar com a tua família, a tua casa. Se existe alguma visitação no seu coração de expressões anteriores, talvez de situações de um passado seu que hoje te fomenta raiva, que hoje te fomenta qualquer instinto que não seja um instinto sagrado e santo, faça morrer, renuncie, porque o Senhor quer te apresentar um novo estilo de vida. A história de Caim não termina assim maldita. Ele vive a vida dele, mas a história da humanidade, logo depois nos outros capítulos, quero até ler com vocês. Veja, Gênesis 4, 25, voltemos, queijo, voltemos, estou dando trabalho lá para o nosso amigo hoje. Porque ao vencermos os processos do jeito de Deus, ao deixarmos no altar a nossa melhor oferta, ao priorizarmos Deus com as nossas escolhas, com as nossas vidas, sempre vai surgir um novo caminho e um novo nascimento. E isso está declarado em Gênesis 4, no versículo 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher. Veja esse cenário. Caim foi mandado para Deus para longe. Abel tinha morrido, Adão e Eva ali sem aqueles filhos. Deus então visita, traz uma visitação nova, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Pode prosseguir. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Porque a cada renúncia, porque a cada morte no altar verdadeira, o Senhor faz nascer em mim e em você coisas novas que nos levarão ao lugar de adoração ao Senhor ainda maior, de maior entrega, de maior revelação, de maior liberdade, de maior cura. Que Deus toque teu coração. O Senhor tem chamado a gente para um nível de maturidade. O Senhor tem falado conosco isso. Para a gente amadurecer, é necessário esse comprometimento. Fique em pé. Por pior que seja o cenário do seu processo, creia, sua oferta vale muito para o Senhor. Ele está aguardando isso. O seu coração limpo abre porta para novos nascimentos, novos caminhos. E eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer pelo poder que o Senhor nos dá de escolher as coisas boas, de escolher um caminho novo. Porque nós não precisamos mais ser vencidos pelas nossas mazelas, pelo nosso ego. Porque a gente não precisa se proteger do medo, porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha firme em quem nós podemos confiar. O Senhor promove novos nascimentos na nossa vida. Amém. É o Senhor mesmo quem endireita os nossos caminhos. É o Senhor mesmo quem faz o nosso coração se tornar um coração reto. É o Senhor quem se manifesta enquanto estamos orando, ou no meio das nossas relações e relacionamentos. É o Senhor quem fala alguma coisa que nós precisamos ouvir.
É o Senhor se comunicando em amor o tempo todo conosco, porque deseja nos apresentar uma vida de amor diferente do que conhecemos. Nós te agradecemos. Nós queremos deixar diante, Senhor, deste altar da vida, de verdade, Senhor, a nossa essência, a prioridade é o Senhor, o nosso coração íntegro e sincero. E é bem verdade que nem sempre aquilo que nós vamos entregar ao Senhor é tão perfeito assim. É bem verdade que às vezes quando a gente for orar ao Senhor, a nossa oração vai estar enviesada de ego. Mas Deus, nós queremos nos comprometer em sermos honestos com o Senhor, em realmente, Senhor, vivenciar uma experiência diferente contigo, tendo no nosso coração a integralidade, Senhor, de entrega, escolhendo tudo aquilo que o Senhor nos coloca diante de nós para escolher. Se hoje a mensagem chega para o meu irmão, Deus, para a minha irmã, para que ela entregue uma incredulidade, para que ela entregue uma história de um passado, Senhor, talvez uma má experiência, talvez um trauma, talvez uma perda, talvez um mal que foi feito. Se é isso, Senhor, que o Senhor tem para nós, nós queremos entregar nas suas mãos e pedirmos: faça nascer algo novo em nós. Faça nascer um espírito, Senhor, mais parecido com o teu. Nos ensina, Senhor, que em ti há largueza de alegria, de felicidade, de completude, e não há outro lugar que nós possamos conhecer e conquistar estas coisas. Às vezes buscamos recursos que querem saciar temporariamente os nossos instintos, mas a grande realidade é que essa plenitude, dessa fome que nós temos, só é saciada quando encontramos com você. Quando o Senhor se materializa no nosso processo e nos faz perceber que o Senhor está bem ali, tão cheio de amor, só esperando um passo de entrega, só esperando a gente se lançar no teu abraço, sem mochila, sem peso, só esperando para dar, Senhor, tudo esse carinho, esse amor, esse afago que nós estamos procurando em outros recursos que não os seus. Eu oro por mim e pelos meus irmãos. Amém. Todos nós estamos em processo, Deus. Todos nós estamos em meio a um processo. Dá-nos, Senhor, discernimento. Dá-nos, Deus, força. Dá-nos coragem. Dá-nos fé, para entender e lembrar que mesmo quando a nossa emoção não te sente, o Senhor ainda está lá. Quando nós não vemos a sua mão agindo, o Senhor está lá. O Senhor disse que não nos abandonaria, então nós cremos, nós escolhemos crer e dominar o pecado da incredulidade e dominar, Senhor, os impulsos que muitas vezes querem gerar em nós a morte. Nós decidimos, Deus, neste tempo, olhar para você, assim como o Senhor estava me dizendo hoje. Você só precisa se lembrar de quem eu sou. Então me ajuda e ajuda os meus irmãos, Deus, que quando a noite chega é difícil enxergar, mas o Senhor está lá, e o Senhor é luz que ilumina. Assim como o povo estava no deserto e atravessava o tempo da noite, o Senhor se manifestava como uma coluna de fogo. Assim o Senhor está conosco. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. É isso que a sua palavra diz. Por isso, Senhor, eu declaro, Senhor, nesta casa, nas famílias desta casa, eu declaro sobre as pessoas, Deus, que estão aqui servindo ao Senhor, que estão ouvindo ao Senhor, um tempo de quebrantamento. Eu declaro um novo nível, Senhor, de entrega ao Senhor. Eu declaro, eu profetizo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que esse processo, Senhor, será passado com uma onda, Senhor, de quebrantamento tão genuína, tão verdadeira, tão entregue, que cada um vai sair com um nível de autoridade espiritual renovado pela glória do nome de Jesus. Eu declaro neste tempo, Senhor, um tempo onde os processos foram ativados em tantas famílias.
Um processo onde os corações, Senhor, estão tão desejosos de ver o novo do Senhor. Que a gente aprenda, Senhor, nesse processo, a humildade que o Senhor quer nos ensinar, porque nós não podemos acessar coisas grandes com o coração orgulhoso. Ensina-nos, Deus, a nos render ao talhar do Teu Espírito. Mesmo quando nós não tivermos o que dizer para você, crer que o Senhor está trabalhando dia e noite no tilintar, Senhor, das suas ferramentas. Porque o Senhor não dorme. O Senhor está trabalhando em cada coração. Em cada má notícia está o Senhor. O Senhor está ali para se mostrar forte conosco. Não, o Senhor não traz as más notícias. O Senhor está conosco no processo. O Senhor está conosco, Senhor, no vale de sombra e de morte. E o Senhor está conosco nos dias de alegria e intensidade. O Senhor está preparando os seus filhos para regozijarem de uma maneira livre, celebrar a verdade e não uma utopia. É isso que o Senhor quer sobre nós. Ah, Deus, para isso, continua mexendo. Continua nos levando para o altar da adoração e da oração nas nossas casas. Continua, Senhor, nos fazendo, Deus, tementes ao Teu nome, não mais tardios em procurar pelo Senhor, não mais distraídos, mas entregues completamente, até termos o coração de Cristo em nós, na figura de Adão ali, na figura de Abel ali, Senhor. É isso que a Sua palavra fala, é nisso que nós cremos. Que esse seja um tempo onde as famílias passem a orar juntos, onde os casamentos, Senhor, serão amadurecidos através da oração, como eu tenho visto o meu. Que seja um tempo onde os filhos, adolescentes, olharão para os pais e verão que algo novo está acontecendo e eles serão arrebanhados para o Senhor novamente. Que seja um tempo, Senhor, onde as nossas casas estarão fartas da Sua presença, até mesmo em meio a tarefas ordinárias, Deus. Que seja um tempo que quando chegar o chacoalhar, Deus, das notícias ruins, a gente só olhe para o céu com alegria e diga: eu sei que o Senhor é o Deus em quem eu tenho crido e me sustentará novamente. Eu creio. Deus, desperta os corações em fé e que começa a gerar os primeiros frutos de um coração, Senhor, que Te busca em primeiro lugar. Porque só ali as demais coisas serão acrescentadas. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós nos entregamos, você tem a oportunidade de entregar ao Senhor o seu processo. Não viva seu processo sozinho, você não precisa disso. Você não precisa se trancar sozinho. Ele está em você. Ele está com você. Ele quer te fazer transicionar. Ele quer te fazer transicionar. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua graça e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Deus que é o seu companheiro, que é o galardoador daqueles que o buscam, que é o Deus que dá cada vitória sobre nós, que é o Deus que estende sobre nós salvação, cura, libertação, orientação, conselho, que é o Deus que nos amadurece, que é o Deus que nos faz desprender do que está nos matando, que é o Deus que nos ama, nos ama, nos ama. Obrigada, Senhor, obrigada, 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 obrigada. A liberdade para os filhos de Deus. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Te adoramos, Deus, te adoramos. Amém, amém, amém. Que você viva uma semana abençoada, que você
Se foi tocado por essa palavra, que você fale em casa sobre ela. Que você compartilhe com amigos, que você converse com Deus sobre isso. Não deixe morrer a semente que o Senhor lançou em você hoje, amém? Que Deus te abençoe, boa semana, que a graça do Senhor te sustente, em nome de Jesus, amém.